Mas, irmãos, hoje eu gostaria de emendar um pouquinho numa pregação feita pelo irmão Guilherme dias atrás, se não me engano, há 2 semanas, sobre a vontade de Deus. Eu até perguntei para ele: você pretende dar sequência? Como ele disse que não tinha uma sequência, o assunto dele era aquele mesmo, eu falei: tá bom, então eu vou tomar liberdade de fazer isso, tá bom? É, Por quê, irmãos? Eu quero ir um pouquinho adiante, tá? Eu não vou repregar nada, mas eu quero ir um pouquinho adiante naquele mesmo tema sobre a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, é o nosso tema, no sentido de como nós devemos buscar e discernir a vontade de Deus para a nossa própria vida. Eu gostaria de ler com vocês 2 versículos bem conhecidos, vão servir de ponto de partida para nós aqui em Romanos 12. Romanos 12, os versículos 1 e 2. Como de costume, Paulo, nas suas cartas, ele faz tem uma saudação, um embasamento teológico e depois uma série de questões práticas, né? E nós sabemos que essa carta aos Romanos é um profundo tratado teológico a respeito da salvação. É o mais completo que nós encontramos na Bíblia, ao longo de toda ela. Paulo aqui esmiuçou esse assunto. Mas, quando ele chega aqui, já caminhando para o final dessa carta, o que nós encontramos são justamente essas questões práticas, é onde nós vemos esses versículos que nos levam ao nosso assunto de hoje. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós encontramos aqui nesses 2 versículos, irmãos? Primeiro, Paulo nos incita a uma questão que é fundamental na vida cristã. Não se trata somente de crer em Jesus e acabou. Estou salvo, vou para o céu, né? Sou um cidadão do reino, mas não. Ele chama atenção para uma questão que, a partir do momento que nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos ter uma vida diferente. Amém? Uma vida que busca o serviço, o sacrifício vivo. Ou seja, aquela entrega. Né? Sacrifício, essa palavra a gente pensa em morte. Quando os sacrifícios que eram prestados no Antigo Testamento, que nós vemos, eles representavam isso. Um animal era entregue ali, a vida dele era entregue em oferta a Deus, representando alguma coisa. Ou mesmo um alimento, aquelas ofertas de manjares, eram apresentados a Deus, dedicados a Deus. Aqui Paulo está falando da nossa vida, que deve ser apresentada a Deus em dedicação. Então, é fundamental que cada cristão
Entenda isso. E esse é o ponto de partida. Bom, se a minha vida deve ser dedicada ao Senhor agora, como isso deve acontecer? No versículo 2 ele diz: não sejam conformados, ou não se deixem formatar por esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento é renovado, irmãos, por dois aspectos básicos que nós encontramos na vida de um salvo. Ele passa a ser a habitação do quê? Do Espírito Santo. Ele passa a ter o Espírito Santo dentro dele, para dar discernimento. É Deus habitando em nós, né, o Espírito Santo, para nos guiar. Amém? Esse é o propósito de nós termos o Espírito Santo, de nos conduzir. Mas, aliado a isso, nós temos também a palavra de Deus. O Espírito Santo não fala a nós de qualquer maneira, mas ele fala a nós mediante a própria palavra. E, através disso, então, o que Paulo está dizendo é que nós somos transformados diariamente no nosso entendimento, com o propósito, né, ou para que, aqui nós encontramos o propósito, para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, então aqui nós entramos na questão da vontade de Deus. O irmão Guilherme tratou mais especificamente, naquela ocasião, sobre a vontade de Deus que nós temos expressa na palavra. Onde é que eu posso conhecer a vontade de Deus? É nesse livro, é a Bíblia, as Escrituras, a revelação de Deus. Tá certo? É uma fonte segura que Deus deixou para nós. Ele inspirou esses homens santos, ele inspirou esses homens, ele preservou o que foi escrito para nossa instrução. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus está aí para nos fazer conhecer Deus e conhecer a vontade dele. Tá certo? Mas existe, assim, uma certa diferença em uma questão que nós precisamos observar. É eu conhecer a vontade geral de Deus. Então, nós sabemos que Deus tem o propósito de salvar pecadores, aperfeiçoar eles, fazer com que eles reinem eternamente com Cristo. Nós sabemos que Deus tem como propósito por fim a todas essas coisas. Estou falando alguma bobagem? Ele vai pôr fim a todas essas coisas e vai estabelecer um reino eterno com Cristo, e quem vai estar com Cristo eternamente serão os seus remidos, os salvos. Ou seja, aqueles que creem em Jesus. Tudo isso nós sabemos. Pelo menos devemos saber. Mas, vamos dizer assim que essa é a revelação, é o conhecimento da vontade geral de Deus. Mas quando eu digo que nós vamos um pouquinho além dentro desse mesmo assunto, é pelo seguinte aspecto, irmãos. Deus tem uma vontade
geral, sobre o universo, sobre o mundo. É tudo estabelecido por ele. Ele tem um plano eterno. Desde a eternidade ele estabeleceu isso. Nós sabemos que ele vai cumprir, porque ele é fiel e ele é onipotente, não vai falhar. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, é que Deus também tem a sua vontade específica na vida de cada um de nós. Certo? Não é só saber a vontade geral de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para mim? É disso que Paulo está falando aqui. Para que conheceis, para que experimenteis, desculpem, qual seja, ou seja, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já conhecemos qual é a vontade de Deus, genericamente falando. Mas a vida do crente, aquele que quer servir a Deus, deve ser também cercada de uma busca do conhecimento constante de qual é a vontade de Deus para ele. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Bom, mas eu já sou convertido, eu já sou salvo. Essa é a vontade de Deus. Mas será que para aí? Será que Deus não tem um plano, algo melhor? Vamos observar que Deus está falando aqui, ou Paulo está falando, né, inspirado por Deus, que sim, Deus tem um plano, uma boa, perfeita, agradável vontade, que nos aguarda. Deus tem uma vontade especial, específica para a nossa vida, a qual nós devemos buscar. Como eu posso viver melhor aqui para Deus? Qual é a perfeita vontade de Deus para mim? Nós não devemos nos contentar em viver superficialmente essa vontade de Deus. Isso é o que tem acontecido, na verdade, na vida de muitos de nós. Mas hoje nós gostaríamos de chamar atenção para isso. Será? Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse para si mesmo, com sinceridade. Como é que você está vivendo? Você tem vivido aqui? Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está levando sua vida de qualquer maneira? Ou você está se deixando conformar com o mundo? Ou seja, será que viver como o mundo quer que a gente viva, será que essa é a perfeita vontade de Deus para nós? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é isso que Deus quer de você? Acho que a resposta é bem óbvia, né? Biblicamente falando. Então, a palavra de Deus serve justamente para isso, para nortear a vida do crente também. Ela nos revela Jesus Cristo, ela nos fala de Deus, do plano geral de Deus, mas ela vai além, ela norteia, ela dá norte, dá sentido, dá direção para a vida do crente. Isso vai se revelando ao longo da vida, irmãos. Não é uma vez só. Bom, eu entendi o que Deus quer para mim e acabou. Não, nós vamos passar por uma série de situações à medida que nós vamos vivendo aqui. Nós vamos passar por vários momentos que nós vamos ter que tomar decisões. Algumas não tão importantes, pelo menos aparentemente. Em alguns momentos nós vamos ter que tomar decisões muito importantes. Decisões que vão trazer talvez mudanças radicais na nossa vida. Nós tomamos decisões relacionadas à família, quando nós somos jovens ainda, o que acontece?
Quando você era criança, quem decidia as coisas por você? Eram seus pais, né? Hoje em dia se precipita até muitas vezes essas coisas, os filhos começam a tomar as decisões cedo demais. Eles não estão preparados para decidir. Mas a gente começa, os pais decidem o que a gente vai comer, aquelas coisinhas básicas. Que roupa você vai usar? Depois a gente vai crescendo, a gente começa a ter que escolher, né? Com uma certa idade, a gente já começa a ter que abrir a gaveta e decidir eu mesmo qual roupa eu vou vestir hoje. E a vida vai colocando decisões cada vez mais importantes. O jovem vai chegando num ponto que ele vai ter que começar a tomar rumo na vida. Infelizmente, a gente vê hoje, né, abrindo um parênteses aqui, muitas vezes os jovens retardando demais esse pensamento de direcionar a vida. Mas, à medida que vem a maturidade, nós vamos enxergando. Eu preciso dar sentido, eu preciso dar rumo para a minha vida. Então, começam a passar decisões, começam a chegar momentos de decisões para o jovem. O que é que eu vou fazer da vida? Em que eu vou trabalhar? Ele começa a ter que tomar decisões espirituais. Talvez ele ouça o evangelho, ele precisa decidir crer em Cristo ou não. Ele vai andar longe de Deus ou por Cristo ele vai se chegar ao Pai? Ele vai servir a Deus ou não? Não são os pais que vão decidir isso por ele. Nem o mundo. Ele começa a ter que tomar decisões. Ele já tem maturidade, entendimento de que ele é um pecador. Ele precisa decidir a respeito do que ele vai fazer com a vida dele. Não é só o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, né? No que eu vou trabalhar. E vão surgindo outras coisas. Devo namorar? Não. Com quem? Devo namorar com tal pessoa? Depois vem casamento. E as decisões vão se tornando cada vez em maior número. E a responsabilidade aumenta. Nós temos responsabilidades na vida. Então, sabe como você se isenta de responsabilidade? Deixe que os outros decidam e façam tudo por você. Mas essa não é a maneira correta de viver. Nós precisamos assumir responsabilidades e fazer escolhas, tomar decisões familiares, profissionais, espirituais. Mas essas decisões devem ser tomadas com direcionamento. É um perigo quando nós vamos tomando decisões longe de Deus. Uma vez que você se tornou um cristão, de verdade, você creu em Cristo, você entregou sua vida a Ele. Na verdade, Ele comprou você, Ele te resgatou. Amém? O crente deve ter entendimento disso. Ele tem todo o direito sobre a minha vida. Ele me resgatou. E agora, o que eu faço? Eu quero viver para esse meu Senhor, que me amou tanto a ponto de resgatar minha alma, minha vida. Eu sou dele. Isso não é nenhum pesar, pelo contrário, é motivo de
alegria, de regozijo. Eu sou de Jesus. A gente poder afirmar isso e poder viver dessa maneira. Mas vejam bem, irmãos, quando a gente passa a falar da busca da vontade de Deus específica para a nossa vida, nós precisamos tomar cuidado, porque nós entramos, às vezes, num terreno perigoso. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja guiada supostamente por Deus, sendo que é o nosso coração que está falando aqui. Certo? É muito perigoso eu dizer, essa é a vontade de Deus para a minha vida, mas eu estou usando isso como um álibi, sendo que, na verdade, é o que o meu coração, minha carne, está pedindo. Também, nós precisamos tomar cuidado, porque nós falamos da vontade de Deus para mim, é para a minha vida, Deus está falando a mim. Cuidado, nós não vamos falar aqui de novas revelações. Uma coisa que o irmão Guilherme falou, e eu gostaria de enfatizar aqui, tá? É que Deus vai ter um plano, uma vontade para nós, mas nós temos um guia seguro que é a Bíblia. Deus não vai nos conduzir num sentido contrário à própria palavra dele, certo? Isso é um ponto básico. Tudo vai partir da própria palavra. Esse Deus que já falou aqui, ele continua guiando seus filhos, mas guiando através da palavra, por meio da própria palavra. Nada fora dela, no sentido de oposto a ela. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve observar aqui. Tá? Nós temos a Escritura, ela é uma base sólida, segura, para nós termos o conhecimento da vontade geral de Deus e onde nós devemos basear a nossa busca da vontade de Deus para nós em particular. Essa palavra é normativa, a palavra de Deus, ou seja, ela apresenta para nós regras, princípios de Deus. Ela é imutável, ela está lá e não vai mudar. Então, isso dá segurança. Né? Só para a gente ilustrar assim, o Brasil, nosso país, é um mercado assim de risco para investidores. Aí tem vários outros países assim. Mas é visto como um país de risco, por quê? Porque existia uma coisa que eles falam, existia insegurança jurídica, que as leis mudam muito, as regras mudam muito. Você sente segurança em investir em países que têm uma economia sólida, que têm regras sólidas, uma legislação que é elevada, né, à risca, a Constituição. Você pode discordar de alguma coisa que está lá, mas é aquilo e vai continuar sendo aquilo. Já está lá há muito tempo e tudo indica que vai continuar sendo por muito tempo ainda. Então, isso dá segurança, tranquilidade para o investidor. Né? Eu posso investir nesse país porque eu sei quais são as regras lá. Do jeito que funciona hoje, vai continuar funcionando. Né? Já em países como o Brasil, hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Eu estou usando isso como ilustração porque a Bíblia é aquele país seguro. Tá? Imutável. Não é uma coisa onde Deus revela uma coisa nova a cada dia. Uma coisa nova a cada dia e diferente. Não.
os princípios, as diretrizes, a normatização de toda a vontade de Deus, nós temos aqui, nesse livro, nas Escrituras. Então, nós temos uma legislação segura, nós temos uma base segura, onde a nossa vida deve ser pautada. Nós encontramos aqui já uma segurança. Isso deve trazer para nós uma certa serenidade com relação a isso. O crente tem uma base sólida onde buscar a vontade de Deus. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, e no dia a dia, esse conhecimento amplo da vontade de Deus vai nos ajudar a conhecer a vontade específica de Deus para a nossa própria vida, individualmente falando. Ok? Esse é o ponto de partida. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz ali: toda a Escritura, toda ela, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Instruir quem? O ímpio? Não, instruir o crente em justiça. Versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito. Aqui deixa claro que ele está falando dessa função da Escritura, da palavra de Deus, para quem é? Para o homem de Deus, ou seja, aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, aquele salvo, o crente. Que seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tudo que há para ser feito, fazer conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, começamos por aqui, tendo essa fonte, essa base segura. A palavra de Deus estabelece a vontade dele para as nações, para Israel, para a igreja, né? De uma maneira geral, para o pecador. Tudo já está claramente revelado aqui. Então, esse é o ponto de partida para eu conhecer a vontade, a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Quem ignora a vontade clara de Deus aqui na palavra, não está pronto para discernir a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Eu não posso buscar conhecer a vontade de Deus para mim se eu ignorar a Bíblia. É onde tem muita gente que faz besteira. Tá? Então, isso já nos deixa aqui dependentes da palavra de Deus para buscar isso. É importante para o crente, é gratificante para o crente ele conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dele em cada aspecto. Não existe nada mais gratificante para o crente do que ele ter a convicção, aquela paz de espírito de saber que ele está no centro da vontade de Deus. Ao contrário, deve ser, para o crente sincero, uma tortura. Ele está vivendo uma coisa onde ele está na dúvida. Ele não sabe, eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Por quê? O que a Bíblia diz? Se o que você faz não é por fé, isso é pecado. Seguir na nossa vida sem saber se eu estou fazendo a vontade de Deus é pecado já em si. Mas, por outro lado, nos traz
essa sensação gostosa, prazerosa, quando nós enxergamos nossa vida realmente colocada nas mãos de Deus e seja agradável num aspecto para nós, ou seja custoso, né? Seja realmente um sacrifício, talvez envolva deixar coisas que a nossa carne pede, coisas que são agradáveis a nós, mas às vezes nós temos que fazer decisões, fazer escolhas. Às vezes eu brinco, olha, se tem um atributo de Deus que eu gostaria de ter, seria ser onipresente. Às vezes você tem que escolher estar aqui ou ali, né? Eu gostaria de estar com a igreja de Sul de Menuce ainda, com Betel, mas eu só posso estar num lugar. Então, quando a gente tem que decidir onde é que eu vou estar, onde é que eu vou levar adiante a minha vida no serviço a Deus, às vezes você vai deixar outras coisas que você tem prazer, você gostaria também de estar fazendo aquilo. Mas em cada decisão, nós temos que encontrar a plena vontade de Deus. Isso vai nos trazer conforto espiritual. Saber, eu estou fazendo o que Deus quer. Eu estou no lugar onde Ele quer, fazendo o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, quanto mais a gente vai avançando nisso, só vai aumentando a nossa paz, nosso gozo, nossa alegria. Estou falando aqui de um crente sincero. Eu espero que você entenda isso e que você experimente. Talvez você nunca tenha parado para pensar nessas coisas dessa maneira. Talvez. Mas pare e pense. Tá? Porque, como eu disse agora há pouco, muitos crentes estão acostumando a viver hoje sem buscar a vontade de Deus. Não se preocupam. Vão levando a vida sem essa preocupação. E a gente perde o que há de melhor na vida cristã quando isso acontece. Busque conhecer a vontade de Deus para você. Sabe? Talvez a vontade de Deus para você esteja aí na sua cara e você não está vendo. Porque você não está buscando, não está procurando. A vontade de Deus para você não é a sua vontade, é a vontade dele. Atenção a isso. Tá? Como eu disse no começo, nós não podemos misturar as coisas e disfarçar, maquiar a nossa vontade como sendo a vontade de Deus. Fazer o quê? Né? Então, a vontade particular de Deus para a nossa vida nunca vai contradizer a revelação geral dele. Então, temos aqui esse princípio de segurança. Deus não se contradiz, Deus não orienta alguém a desobedecer a sua palavra. Tá? Vou fazer uma pequena observação, uma ressalva. A gente encontra algumas coisas esquisitas, às vezes, na vida dos profetas, né? Deus manda eles fazerem, às vezes, algumas coisas assim meio estranhas, que parecem contradizer a palavra de Deus. Mas note que ali Deus deu uma ordem específica com a finalidade de mostrar alguma coisa específica. Tá? Muito provavelmente Deus não vai agir assim na nossa vida hoje. Tá?
Uma coisa, nós vamos falar sobre experiências. Então, onde a gente cai naquela questão perigosa que não é o assunto, revelações de Deus. Não se trata disso, mas é importante que se diga isso, porque muita gente alega ter revelações de Deus, da parte de Deus, e de repente essas revelações passam a se sobrepor à palavra de Deus. Não, nunca nenhuma revelação, nenhuma experiência na nossa vida vai ter autoridade maior do que a própria Escritura, do que a palavra de Deus. Tá? A maior autoridade de Deus aqui na terra é a sua própria palavra, porque é a palavra dele. Ah, mas a minha igreja faz assim, faz diferente. Se a igreja faz diferente do que está na Bíblia, quem está errado? A igreja? Se o pastor ensinar, se algum irmão ensinar alguma coisa diferente do que está na Bíblia, é ele que está errado. A Bíblia sempre está certa. Ponto final. Primeira Tessalonicenses 5. Versículo 19. Novamente, nós vemos uma carta de Paulo, a parte final, instruções bem práticas. E ele diz: não extingais o Espírito Santo. Bom, vamos falar sobre isso. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Opa. A gente aplica muitas vezes esse examinar tudo. Eu digo, acho que não chega a ser um erro. Tá? Eu mesmo uso isso. Muitas vezes você deve, talvez, ler algum livro, assistir algum vídeo na internet, peneirando tudo. Examine tudo, fica com o que é bom. Como é que eu vou saber o que é bom? O que está dentro da Bíblia. Tem coisas proveitosas. Tem bons autores aí, nem tudo que eles dizem é certo. Mas aí você vai lá, encontra coisas boas, tira o que é bom, fica com aquilo. O que ele está fora da Bíblia, despreza. Retende o bem. Mas fica com aquilo que é bom, que é certo. Então, quando ele diz aqui, não extingais o Espírito, nós não devemos ser tão assim, racionais que a gente despreze a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo continua falando aos nossos corações. Deve ser assim. Tá? E muitas vezes ele vai falar a mim de uma maneira diferente do que fala a você. Nós não devemos desprezar a ação do Espírito Santo, mas é o Espírito de Deus. Ele não vai agir conforme a Escritura. Não despreze as profecias. Ouça. Né? A pregação, o ensino de algum livro. Não despreze, mas peneira. Fica com o que é bom. Você pode e deve examinar tudo, mas fica com o que é bom. Tenha discernimento, Paulo está dizendo aqui. Busque o bom discernimento de Deus. Porque até nas profecias pode ter coisa errada. Eu estou pregando para vocês aqui, procurando me basear totalmente na palavra. Mas talvez alguma coisa eu diga aqui que não seja certo. Se eu falar alguma coisa aqui que não seja certo, biblicamente, tá? Despreza, descarta. E pode até me ajudar a falar depois, aquilo acho que está fora da Bíblia, por isso, aquilo. Mas, por quê? Nós estamos sujeitos. A profecia, ela provém de homens. Nós vemos na Bíblia que havia profetas
de Deus, profetas falsos. E talvez alguns profetas que nem tudo que eles disseram era correto. Tem situações na Bíblia que o profeta falou uma coisa e Deus depois corrigiu e falou, não, volta lá e fala diferente. O que você disse não está certo. Primeiro João 4. O versículo 1 diz, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, lá no começo da igreja, praticamente, né, João está dizendo isso. Muitos falsos profetas têm se levantado. Então, nós devemos estar atentos às pregações, mas peneirando. Isso realmente está plenamente de acordo com a palavra de Deus? Ou é falso? É fake? Nós vivemos um tempo, né, onde as coisas, a falsificação é uma coisa impressionante. A internet, tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado, porque a internet, grande parte do que está lá é mentira. Muitos vídeos, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, você vê uma pessoa falando uma coisa, precisa checar se realmente aquilo é verdadeiro. Porque é muito fácil colocar qualquer pessoa, a imagem de qualquer pessoa falando qualquer coisa. Eles conseguem colocar a imagem, a voz da pessoa falando. Cada vez mais nós vemos falsificações no mundo. Isso deve servir de alerta. As falsificações são para enganar, são para ludibriar, em todos os aspectos, e espiritualmente também. Essas coisas são falsas. Uma coisa falsa é mentira. Quem é o pai da mentira? A gente sabe muito bem. E ele sempre tem a intenção de ludibriar, de enganar. Desde o princípio. Bom, a Bíblia nos manda examinar as coisas, examinar tudo, mas provar dos espíritos. Então, toda experiência, mesmo a experiência, alguma coisa que nós passemos, ela deve ser sempre submetida à palavra de Deus. Para, né, tudo aquilo que a gente ouvir, ou tudo aquilo que acontecer, é de Deus. Pera. Será que isso me conduz realmente à vontade de Deus? Está de acordo com a palavra? Deus pode nos conduzir de maneira pessoal, sim, ele vai fazer isso, mas nunca fora da sua palavra. Então, como é que Deus nos direciona hoje? Vamos partir em termos mais objetivos agora, tá? Bem entendido isso, tá? Nosso ponto de partida, nunca em oposição à palavra dele, à Escritura. Nunca. Então, a gente parte para outro aspecto, que é a nossa questão principal hoje. Na palavra nós temos os princípios, os exemplos, temos advertências, e se revela aquele salmo bem famoso, né? O Salmo 119, 105 diz. Alguém lembra ele de cor? Lâmpada para os meus pés. Ele está dizendo, a tua palavra me mostra onde eu devo andar. Você percebe que esse versículo está falando do direcionamento de Deus,
na nossa vida através da palavra? Irmãos, esse versículo tem que ser uma regra preciosa, uma regra de ouro para a nossa vida. Amém? Ela deve ser lâmpada para os nossos pés. Ela deve nos conduzir. Mesmo que ela nos conduza para um caminho difícil a seguir, cuidado com os atalhos, tá? Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente acha, o caminho mais fácil é aqui, então a gente se acomoda aqui. Ou tem uma seta, um luminoso, venha por aqui, desconfie, tá? Nem sempre os caminhos de Deus para nós são os mais óbvios ou os mais fáceis, tá? Muitas vezes essas coisas aparecem para nós como tentação, justamente para nos fazer desviar do caminho. E uma vez que você sai do caminho, quanto mais longe você segue nele, mais difícil é voltar. Existe um preço. Eu lembro de irmãos que foram lá para Sul de Minúcio uma vez. Foi uma turma para lá, não me lembro em qual ocasião que foi, mas você pega a Anhanguera e depois sai para pegar Washington Luiz, que vai no sentido. Mas eles distraíram e passaram direto. Quando foram ver, estavam perto de Ribeirão Preto. Aí tiveram que voltar, tudo. Não sei nem que caminho eles fizeram. Mas, ó, teve custo a mais de pedágio, atraso, né? Despesa de combustível. Assim, eu ilustro isso. Quando nós erramos o caminho, você pode até voltar para o caminho certo, mas você vai ter um preço a pagar. Você vai se atrasar, você vai ter despesas a mais. Tá? E às vezes a situação é um pouco mais grave. Você não tem com o que voltar. Você não tem recursos para isso. Mas tenhamos isso na nossa mente, irmãos. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, para nos guiar, para nos conduzir. Mas a palavra de Deus nem sempre nos diz exatamente o que decidir. Não está escrito na Bíblia com quem eu devo me casar, onde eu devo morar, em que igreja eu devo fazer parte. Né? Literalmente, nada disso e nem de muitas outras coisas, a Bíblia não vai mencionar nominalmente, porque ela é uma revelação geral de Deus. Então, tem algumas coisas, sim, que a nossa decisão fica muito fácil por coisas que estão lá. A resposta bem clara, apesar de não citar nominalmente, mas fica muito claro. Outras nem tanto, porque ela não é objetiva no sentido particular, da revelação particular. Cada um de nós vai ter que buscar o entendimento de Deus para a nossa vida mediante a palavra dele. Mas aquelas pequenas decisões que eu preciso tomar, aquelas que você precisa tomar particularmente, tem que ser pautadas por isso, mas é você que tem que buscar. Primeira base, eu tenho a resposta na Bíblia? Talvez eu não encontre a resposta objetivamente nela. Como Deus pode mostrar a vontade dele para nós? Provérbios 11, 14. Tá? Eu vou citar algumas coisas aqui, são possibilidades, tá bom, irmãos? Não é que Deus tem que revelar assim.
Mas digamos, primeiro ponto, então, vou buscar na própria palavra. Tem alguma coisa objetiva que me faça entender claramente a vontade de Deus em relação a isso ou aquilo, especificamente na minha vida? Não encontrei. Bom, mas ela tem outros princípios que podem me ajudar. Versículo 14 de Provérbios 11 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Tá, algumas versões aparecem na multidão de conselheiros. O bom conselho, né? Conselheiros piedosos. Não vá buscar conselhos no mundo. Tá? Você quer fazer realmente a vontade de Deus? Você não vai pedir conselho para alguém do mundo aí, né, na internet. Você vai buscar irmãos espirituais, alguém que possa te ajudar de alguma maneira a enxergar a resposta de Deus. Talvez esses irmãos, alguns deles, vão dizer coisas que vão fazer você enxergar, entender isso. Conhecer a vontade de Deus, entender qual é a vontade de Deus por você. Na multidão de conselhos, quando você pode se cercar de vários, melhor ainda. Né? Se você tiver um ou dois, já é um recurso. Mas se você tiver um número maior de irmãos com quem você pode conversar a respeito daquilo, busque. Uma coisa que eu falo em outros aspectos, irmãos, olha, anota isso, eu vejo muitas vezes não fazem. Quando você vai fazer uma coisa que você não tem segurança, você não tem conhecimento daquilo, procura se cercar de alguém que tem algum conhecimento, alguma dica para te dar. Tá? Você vai comprar um carro, se tem um mecânico de confiança, veja se ele verifica o carro para você. Hoje tem outros recursos, né? O carro tem que passar por aquele exame, aprovação e tal, mas nada como ter alguém de confiança particular para isso. Negócios, né? Troque ideia com pessoas, com irmãos que tenham conhecimento daquela área. Procure saber quem pode te dar algumas dicas, te ajudar com isso. Não é que a pessoa vai fazer por você, mas você vai se orientar. E quando a gente precisa de respostas para tomar decisões na nossa vida, não é vergonhoso a gente pedir conselhos de outros. Você vai tomar a decisão, mas você vai se cercar de outros pensamentos, de outras visões, de pessoas que podem abrir seus olhos, ajudar a você enxergar aspectos que você não tinha enxergado. Irmãos espirituais, né? Conselheiros piedosos, certamente vão te levar a alguns princípios da Bíblia que vão te ajudar a tomar uma decisão segura. A própria Bíblia diz aqui, na multidão de conselheiros, há segurança. Muitas vezes a gente vai fazer a coisa de cabeça própria e não pensou. E muitas vezes, quando a gente faz isso, acaba fazendo alguma bobagem, tá? Detalhe, o conselho não substitui a oração e nem a escritura. Mas o conselho é um recurso para nos auxiliar nisso. Tá? Pode ser até a forma que Deus vai usar para responder a nossa oração. Tá? O conselho não substitui a oração. Mas se você está orando, talvez Deus te responda através desses conselhos. E não substitui a escritura. O conselho não substitui a palavra de Deus. Mas talvez o conselho vai te levar a enxergar as respostas que você precisa na escritura. Para você
embasar suas decisões e agir com mais segurança. Um outro recurso, a experiência pessoal, mais consciente e espiritual. Quando a gente fala de experiência pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no campo místico de revelações, né? O mundo pentecostal é muito cercado dessas coisas. Mistura, confunde as coisas, por não ser uma coisa realmente consciente. Às vezes, qualquer coisa que acontece, foi Deus falando. Calma, a gente precisa tomar cuidado. Aqui nós encontramos uma linha tênue, né? Uma coisa bem delicada que a gente precisa agir com muito cuidado. Por quê? Deixa eu adiantar uma coisa. Se você usar esse recurso, sim, Deus pode nos fazer conhecer a vontade dele por algumas experiências? Pode, irmão. Tá? Algumas experiências que ele coloca na nossa vida. Alguma coisa que acontece, Deus pode agir para nos mostrar a vontade dele. Sim. Mas eu preciso tomar cuidado para ver se aquilo não é a minha ânsia, né? De eu estar buscando, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. E aí qualquer coisa que acontecer, pronto, a gente vai associar a isso. Cuidado, porque nós não estamos falando de impulsos momentâneos, tá? Experiências não são isso. Não deve ser o resultado de impulsos momentâneos, nem de emoções afloradas. Às vezes, quando a gente está muito emotivo em relação a uma coisa, né, a gente se deixa levar por empolgação. Eu lembro de algumas pessoas, alguns irmãos, que muitas vezes se deixaram levar por emoções, até em pregação. O que foi pregado foi bom, sabe? Eu lembro de uma ocasião, por exemplo, que a pregação foi muito boa, levando a igreja toda quem ouviu ali realmente se sentiu motivado a ser mais fiel, mais dedicado a Deus ali. E eu saí do culto aquele dia com essa sensação gostosa, mas estava com isso comigo ali. Mas eu lembro de um irmão, não sei se é irmão, porque hoje ele não se mostra fiel. Mas ele saiu tão empolgado com aquilo. Deus falou comigo. E saiu botando o dedo, literalmente, na cara de todo mundo. Você vai ser mais fiel a Deus hoje? Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Apontando o dedo na cara de cada um. Peraí. Sabe, até se Deus falou com ele de um jeito, tem que entender uma coisa. Deus fala comigo de um jeito diferente do que fala com o outro. Se ele falou isso e botou o dedo na cara de todo mundo. E hoje eu não vejo ele servindo a Deus. Mas vários daqueles outros que estavam ali quietinhos, eu acho que a palavra falou e tem repercutido até hoje. Então a gente precisa tomar cuidado com emoções, tá? A gente não deve ser frio. Não despreze o Espírito. O Espírito toca o nosso coração. E quando o Espírito age no nosso coração, é natural que isso mexa com a gente. Mas eu não posso permitir que emoções me façam tomar decisões. É o Espírito Santo. Né? Porque determinadas experiências que nós vamos passar na vida vão mexer com os nossos sentimentos. Vão nos emocionar, mas cuidado para não agir no calor das emoções, tá? Isso leva a precipitações. Eu estou falando disso aqui para a gente ir com muita cautela. Eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu passei, tá?
não é regra. Aconteceu comigo, eu saí em paz com aquilo, para mim teve um efeito poderoso, mas eu quero ressaltar como aquilo aconteceu. Eu não estava orando, buscando nenhuma experiência. Senhor, me mostra, me revela por algum sinal. Nada disso, tá? Mas eu estava num momento de muita relutância. Eu já falei várias vezes para vocês aqui de coisas que aconteceram no período que antecedeu a minha ida para Sudmenuce. Mas eu não contei tudo ainda, eu acho. Porque foi um período que foi uma mudança muito drástica para a nossa vida, para mim, para minha família. Então, na verdade, eu vivi um período. Eu estava motivado a fazer, a ajudar a igreja lá. Por outro lado, estava muito bem na minha igreja. A gente era membro lá em Osasco naquela ocasião. Então, assim, tinha uma questão: deixar nossa igreja, deixar a cidade, o lugar onde eu nasci, vivi toda a vida, deixar meus parentes, minha família. Por outro lado, eu via a igreja ela está precisando e Deus tem me impulsionado isso. Eu já tinha sentido isso, tinha visto a necessidade que a igreja tinha de ajuda naquela hora. E eu tinha motivação para ir, mas por outro lado também eu tinha relutância, porque uma coisa é você ir lá pregar de vez em quando, eu já estava fazendo isso. Eu ia uma vez, 2 vezes por mês para lá. Mas outra coisa é você ir de mala e cuia, né? Como dizem, mudar. E se não dá certo? Primeiro, eu não tinha experiência pastoral nenhuma. Eu não ia como pastor, ia para. Cheguei lá como dirigente da igreja, né? Quando fui recebido. Mas fui consagrado um tempo depois. Mas eu não tinha experiência pastoral. Tinha menos de 30 anos ainda. Com família para cuidar. Como é que vai ser lá? Então tinha uma série de questões que geravam algum receio, né? Se não der certo com a igreja. Bom, eu estava assim, meio que sabendo, parece que essa é a vontade de Deus para mim, mas eu tenho medo. Será? E se não for? E eu estava lidando com isso. Não saí pedindo, Senhor, me dá um sinal. Mas aconteceu uma coisa assim, eu diria, engraçada, de certa forma. Né? Bom, eu não tinha pressa de tomar essa decisão, era livre para fazer isso quando quisesse, né? De certa forma, já estava obedecendo a Deus, indo para lá, fazendo isso. E não tinha nenhuma contradição bíblica. Eu estava indo pregar, ajudar uma igreja. Então, estava fazendo a vontade de Deus. Poderia ter ficado por ali? Poderia, mas eu percebia que a igreja precisava de um algo a mais. Aí é que baixava a dúvida. Eu vou mais fundo nisso ou não? Então, eu estava bem apreensivo, relutante com isso. Aí eu tive uma experiência. Pastor, revelação. É, o que aconteceu? Uma coisa que, em meio a todos os pensamentos, né? Eu frequentava muito, perto do meu trabalho, tinha uma loja, já não existe mais, eu acho, é a Casa da Bíblia.
Eu ia com frequência lá, ver livros, comprava coisas para a igreja, folhetos e tal. E lá era muito bom porque os livros ficavam expostos. Você podia dar uma boa... Às vezes eu lia bons trechos dos livros para saber se os livros eram bons para comprar. Ao contrário de algumas que vendem o livro lacrado, né? Então, eu às vezes gastava minha hora de almoço lá. E nessa época, então, eu cheguei um dia lá, eles vendiam discos evangélicos também. De repente, eu ouvi uma música que me chamou a atenção. Que música é essa? Aí eu fui lá e pedi para o rapaz para ouvir. Eles tinham lá uns, né? Tinham os aparelhos, o disco era aquele bolachão mesmo, né? E eu peguei e ouvi a música inteira, né? E ela é uma música, talvez alguns conheçam aqui. Eu vou ler rapidamente um trechinho da letra dela, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. Ela diz assim, olha: Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, e a cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Bom, para mim, naquele momento, isso serviu como uma resposta de Deus, uma confirmação. Eu saí dali sentindo uma paz descomunal, né? Eu vejo que vi isso como Deus me dando a segurança, a paz que eu precisava para tomar aquela decisão. Nada fora da Bíblia, não foi um anjo que me revelou, mas aquilo falou comigo particularmente de um momento, tá? Talvez ele diga, não foi fruto das suas emoções. Notem, eu enfatizo, eu não estava procurando um sinal. Isso veio para mim de uma maneira de surpresa, vamos dizer assim. E para mim deu as respostas que eu precisava na ocasião. Eu não sei descrever para vocês assim a paz que eu senti naquele momento, né? Eu não pedi confirmação de Deus para ele obedecer a minha vontade, mas eu estava buscando, querendo obedecer, né, querendo fazer a vontade dele. Eu já estava obedecendo, fazendo o que estava fazendo, mas eu estava tremendo, né? E Deus me deu descanso. Eu costumo usar muitas vezes para citar o caso do Gideão. O Gideão recebeu uma ordem clara de Deus. Até muitos irmãos com quem eu já conversei contestam, eu não ensino isso como uma regra, tá? Mas eu acho muito interessante o que o Gideão fez. No caso dele, ele de fato pediu uma prova. Porque ele estava muito inseguro. Mas Deus deu uma ordem clara. Então, o que muitos irmãos já me falaram, o Gideão estava sendo rebelde, estava sendo duro de coração. Deus falou para ele fazer, para ele ir lutar. Se Deus mandou, o bom servo deveria fazer o quê? Deus mandou, eu vou e faço. Essa é a regra, eu concordo, é o certo, né? Se Deus mandar, nós devemos fazer. Amém? Amém? Eu devo fazer. Só que nem sempre a gente tem a coragem. Às vezes a coisa nos leva a questionar. Lembra disso, irmãos? Muitos grandes servos de Deus se questionaram. Deus deu uma ordem, mas chegou num momento que ele hesitou. E o Gideão,
que era um simples camponês, vai receber uma ordem de Deus para capitanear, para liderar um exército numa guerra. Deus falou para ele, ele pode dizer, sim, Senhor. Mas aí, provavelmente ele foi pensar direito, será que isso é para mim mesmo? Então ele lançou uma questão para Deus. Senhor, se for mesmo tua vontade, faça isso, né? Pôs lá a prova do velo de lã, né? Então foram 2 noites seguidas, ele ainda fez uma prova dupla. Ele pediu esse sinal, né? Na primeira noite, eu posso inverter aqui, né? Que o velo de lã não molhasse. Então, o sereno da noite molhou todo ao redor e o velo de lã estava seco. Na segunda ele pediu, então vamos ver se é isso mesmo, se não é coincidência, se inverte. E realmente na outra manhã, o Gideão encontrou tudo seco ao redor e o velo de lã encharcado. Às vezes a gente precisa de uma prova de Deus, de alguma experiência nesse sentido, para nos dar segurança. Sabe? Não é que a gente deve ficar buscando isso, ou aplicar isso como regra. Mas quando a gente está hesitante, irmãos, tá? E eu estou falando aqui de como a gente enxergar com clareza a vontade de Deus para a nossa vida em tudo. Se a gente passou pela palavra de Deus, leu, não encontrei resposta objetiva, buscamos conselho com literatura, com irmãos piedosos, isso ainda não me deu convicções, eu posso estar hesitante ainda. Deus sabe como a gente é. Uma coisa que eu costumo retrucar a esses irmãos que me falam, o Gideão foi infiel. Espera aí, olha lá que Deus atendeu o pedido dele e nem repreendeu o Gideão. Deus continuou abençoando. Ele não falou, Gideão, você não confiou em mim, então eu vou te descartar, vou pôr outro. Não. Deus falou, Gideão, eu quero que você faça. Senhor, mas eu estou hesitante. Será que é isso mesmo? Me dá uma prova para eu me sentir seguro de que sou eu mesmo, de que é o que o Senhor quer de mim. Deus deu. Ele ainda se sentiu inseguro. Será coincidência? Deus deu outra resposta. De certa forma, Gideão estava errado em fazer isso. Sim, concordo. Mas tem uma coisa, irmãos. Deus olhou para Gideão da mesma maneira que ele olhou para mim e que ele olha para você. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe o quanto a gente é fraquinho. Os servos dele, ele não busca os poderosos. Será que não tinha ninguém poderoso, um novo Sansão lá em Israel, para fazer aquilo? Um capitão, um general, um militar, alguém experiente na guerra? Não, Deus falou, eu quero você, Gideão. E Deus tinha um propósito para usar Gideão. Porque Deus queria que a glória toda fosse dele, Deus. Amém? Não é porque o homem era poderoso, era um estrategista. Não. A estratégia foi de Deus, foi tudo a mão de Deus. Por isso ele queria um homem fraco como Gideão era. E muitas vezes ele quer fazer uma obra na nossa vida, fracos como nós somos, mas tementes a Deus. Lembra, o Moisés hesitou, vários profetas hesitaram. Tá, aqui nós caímos num campo de fazer a vontade de Deus, talvez para um chamado, alguma coisa. Mas,
Em toda escolha, irmãos, Deus reconhece, Deus identifica a nossa fraqueza, tá? No Salmo 103:14, a gente vai concluir aqui, tá? O Salmo 103:14 diz: pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe muito bem a nossa fraqueza. O nosso Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, a ponto de enxergar quando seu servo está temeroso ou quando apenas ele não quer cumprir a vontade de Deus. Deus vai enxergar isso. Deus enxergou em Gideão alguém que estava disposto a fazer a vontade de Deus, mas ele estava cheio de medo. Assim, Deus enxerga as nossas fraquezas todas. Ele sabe as nossas tentações, nossos pontos fracos, nossos medos, nossa insegurança. Mas se nós realmente queremos fazer a vontade de Deus, é tudo que nós precisamos. Buscar nele. E ele vai agir com misericórdia. Tá? Nós não devemos sair pedindo provas, tentar a Deus, provocar ele. Não. Mas Deus tem misericórdia suficiente para cuidar de nós. Esse exemplo do Gideão, talvez seja alguma coisa, como eu disse, em algumas situações eu já apliquei na minha vida, porque realmente eu não tinha convicção em algumas coisas. E já aconselhei outros a fazerem, mas não é uma regra, tá? Vamos lembrar que a gente passa por etapas na busca da vontade de Deus. E a primeira dela começa diretamente na fonte da palavra dele, na Escritura. Deus tem um plano para cada um de nós, como diz a música. Deus tem para cada rio ele dá um leito, né? Ele tem um caminho para cada um de nós estabelecido. Às vezes diferentes, às vezes nós vamos caminhar juntos. Amanhã talvez o rio de vida, talvez a gente vai para caminhos separados e vai se encontrar lá na frente. A vontade de Deus para mim não é a mesma que para você, e vice-versa. Mas Deus chama todos nós a servir. Amém? Deus nos chama todos para servir a Ele, embora nem sempre do mesmo modo. Mas cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de buscar, conhecer, discernir e atender à vontade de Deus. Tá? Então, é importante aqui saber. Você precisa buscar a vontade de Deus. Ah, mas eu estou salvo. Acabou? Será que você não deve estar diariamente pedindo que o Senhor te guie? E ao longo do dia vão surgir coisas que você vai ter que decidir. Senhor, por que caminho eu devo ir? Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tenho decisões maiores para tomar. O que eu vou fazer? Ore. Peça a Deus. Examina a Escritura. Lembra do que nós falamos lá atrás, lá no começo. Não tem como eu saber a vontade de Deus para mim se eu não tiver discernimento da vontade de Deus geral, ampla. Tá? Se eu não conheço a própria Bíblia, como é que eu vou conhecer a vontade específica de Deus para mim? Isso vai nos levar a muitos erros, se nós não conhecermos. Não adianta também a gente só conhecer e entender qual é a vontade de Deus, mas esse conhecimento tem que levar à ação, atender à vontade de Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça. Deus usa critérios diferentes para pessoas diferentes. Lembra disso? Deus agiu de um jeito com Moisés, de outro jeito com Isaías, Jeremias, com os profetas, com os apóstolos.
mesmo entre os apóstolos, os outros, e Paulo depois, um apóstolo temporão. Nota que, biblicamente, Deus chamou cada um deles para uma coisa diferente, falou com eles de maneira diferente, mas todos eles de acordo com a vontade perfeita, ampla de Deus. O problema muitas vezes não é Deus não estar falando com a gente, mas é o medo de obedecer quando ele já falou. Muitos crentes sabem que, na verdade, Deus tem uma vontade para a vida dele, mas ele está acomodado, como se Deus não tivesse falado nada, e não age. Espero que hoje também essa nossa mensagem possa ser motivadora a nós nos mexermos e fazermos aquilo que Deus tem nos mostrado. Que Deus faça clara a vontade dele na vida de cada um de nós. Que ele continue guiando. É importante isso a gente sentir. O Senhor está me conduzindo. Deus está me guiando nos meus passos. As decisões que eu tenho tomado ou que estou prestes a tomar são firmadas em Deus. Sempre essas decisões, irmãos, elas vão produzir fruto espiritual. Onde a gente pode ver que é Deus movendo mesmo, é isso, nos resultados. Nunca ela vai contra a palavra e ela sempre vai produzir frutos espirituais. Talvez nós tenhamos hoje aqui pessoas sinceras que dizem: eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a pergunta que a gente precisa fazer diante de Deus é essa: eu estou buscando a vontade de Deus? Você está buscando a vontade de Deus? Ou está levando a vida de qualquer maneira? Talvez você já saiba o que Deus quer, mas você está hesitante, está tremendo. Se lembra que Deus não rejeita a nós na nossa fraqueza, mas quando nós obedecemos, mesmo que seja com medo, mas que nós estejamos obedecendo. Ele sabe que a gente é pó e ele sustenta, tanto na entrada, na tomada da decisão, como também depois. É Deus quem começa a boa obra e é por meio dele que ela continua. Tá? E existe um fato, sim, para concluir, irmãos, que a vontade de Deus ela nunca vai permanecer como um mistério na nossa vida se nós realmente estamos dispostos a obedecer. Aí eu não sei o que Deus quer de mim. Se você não buscar, nunca vai saber mesmo, né? Se você não estiver realmente disposto, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mostra a tua vontade para a minha vida, de fato você não vai enxergar nunca. Mas o fato é que existe uma vontade de Deus para nós. Eu espero que o que eu falei aqui, irmãos, não crie confusão na sua mente, tá? Quando eu falo de experiência aqui, note que isso vem por último e é uma coisa casual, mas que pode auxiliar, que Deus pode fazer, mas nunca fora da palavra, tá? Quero deixar isso bem claro. Tá? Usa da palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que nos conduz no nosso caminho. Rejeita aquilo que estiver fora dela. Suas decisões, veja que se elas realmente vão te conduzir a frutos espirituais. Se não for, não é vontade de Deus, não. Se você estiver fora, a palavra de Deus diz certas coisas. Não vos associeis ao incrédulo, jogo desigual. Mas às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Deus tem misericórdia, ele sabe que nós somos pó, mas não aposte nisso. É desobediência. Eu estou na dúvida se devo fazer. Se está na dúvida, não deve fazer.
se Deus não te deu convicção. Tem um irmão que enveredou numa sociedade com incrédulos e eu falei para ele, irmão, isso está errado, você vai se dar mal. Aliás, eu já aconselhei vários nesse sentido, né? Mas eu lembro desse caso, porque esse irmão me respondeu o seguinte, não tem como dar errado. Ele amarga até hoje, porque deu errado. Talvez a ousadia dele em falar isso é que fez com que Deus pesasse tão severamente a mão sobre ele. Eu não questiono a fé desse irmão, tá? Mas a desobediência dele fez ele pagar um alto preço. E como eu disse, alguns passam direto do estado, pegam o caminho errado, mas ainda conseguem voltar. Tem um preço, tem um custo, ainda consegue. Para alguns, o preço é muito alto. Então veja lá como você conduz sua vida. Não tem nada melhor do que a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e se ver em obediência fazendo aquilo. Isso vai nos dar a paz que nós precisamos. Não quer dizer que tudo na nossa vida vai ser um mar de rosas, tudo vai ser uma maravilha. Mas nós vamos saber que, apesar de todos os problemas que podem estar nos cercando, tudo pode acontecer. Vai tudo bem comigo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe, sim, sua palavra e guie cada um de nós. Cada um de nós possa realmente colocar sua vida sob a direção do Senhor. Lembra que Ele pagou um alto preço. Nós somos dele. Nossa vida é dele. Vamos orar.